Esse verso é conhecido. Nós conhecemos já essa passagem, ela já é bem conhecida. Mas, às vezes, esse texto, ele é muito comumente usado como uma exortação, né? Quem não sabe o que é essa palavra, quem está vindo aí pelas primeiras vezes, como se fosse uma bronca, como se Deus estivesse dando uma bronca na igreja. Mas na verdade, não é isso dá essa conotação, porque ele fala que entristeçam-se, lamentem, chorem, troque o riso por lamento, a alegria por tristeza. É estranho isso, vindo de Deus. Então, isso naturalmente dá uma conotação para a gente de que Deus está querendo dar uma bronca, exortar, ou qualquer coisa nesse sentido, mas isso seria esse texto fora do contexto. Mas dentro do contexto, Deus está... se você ler aqui o livro de Tiago, inclusive um livro, 5 capítulos, que você lê ele em 15 minutos, é um livro tão rico, com tanta coisa boa, tanto ensinamento, e o contexto em que Tiago está dizendo aqui são ensinamentos práticos para o dia a dia. Não são aqui, ele não está falando aqui de grandes revelações proféticas. Claro que a Bíblia toda é profética, mas ele está falando sobre ensinamentos práticos para nós do dia a dia, de conduta, de como a gente agir, de como a gente viver, de como a gente pensar. E então ele fala aqui sobre, que a gente conhece bastante, né? Todo mundo conhece, quando ele fala sobre a língua, o cuidado com a língua, que a gente tem que tomar, ele fala dos cuidados que nós devemos ter com a língua, ele fala de a gente se aproximar de Deus, ele fala de a gente tomar cuidado e não julgar as pessoas, ele fala também ele fala, olha, resistam ao diabo, se submetam a Deus e resistam ao diabo, porque ele vai fugir de vocês. E ele vai falando sobre várias, paciência, perseverança, enfim, ele está ensinando a igreja, ele está ensinando as pessoas e na sua forma de conduta, de vida, enfim. E ele chama atenção para algo tremendo aqui, queridos, que eu creio que o Senhor quer falar conosco nessa noite. Então, imagina, por exemplo, um radar. A gente sabe, né, a gente conhece os radares que tem aí pela cidade, que nos trazem surpresas absolutamente desagradáveis, com aquelas cartinhas que vêm, né, com vencimento e valores para a gente pagar, para corrigir nossas falhas, né? Mas aquele radar, ele fica ligado, ele fica antenado. Alguém programou aquele radar, alguém fez uma programação ali, e quando o carro passa no farol vermelho, ou acima da velocidade, ou qualquer coisa assim, ele tira uma foto, porque ele foi programado para isso, um radar. Nós vimos esses dias, a semana passada, Israel sendo atacado por centenas de foguetes, de mísseis, mas o que salvou Israel ali? Foi os radares. Eles tinham radares vasculhando o céu o tempo inteiro, vasculhando, e aqueles radares foram programados, alguém programou eles. Então alguém disse para eles, olha, quando você perceber que está vindo um objeto na temperatura X, identificado assim, 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 você imediatamente dispara alguma coisa para bater aquele míssil. Então o radar estava ali, antenado. Não precisou avisar que Israel estava em guerra, nem que podia ser atacado. Não precisou fazer nada, o radar estava ali, estava antenado, ligado. Saiu o míssil lá do Irã, e em seguida o radar percebeu e já dispara um foguete para combater aquele míssil e acabar com aquele ataque. Os radares, você sabia, queridos, que nós fomos criados, e quando nós fomos, todo ser humano, né, nós já sabemos disso, mas para quem está vindo aí pelo começo, todo ser humano, a gente costuma falar, né, que todo mundo é filho de Deus, mas na verdade não é o que a Bíblia diz. A Bíblia não fala que todo mundo é filho de Deus. A Bíblia fala que todos nós somos criatura de Deus, somos criados por Deus. Mas aí Jesus fala assim, mas a todos quantos creram e o receberam, e receberam Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Então, quando nós aceitamos, entregamos nossa vida a Jesus,
Ele nos dá o poder de se tornar filho de Deus. Nós somos justificados pelo sangue de Cristo. Então, quando Deus olha para nós, não vê mais a nossa injustiça, o nosso pecado, a nossa sujeira. Ele vê em nós o sangue de Cristo e nos vê justificados. Então, nós nos tornamos filhos de Deus, temos o poder de ser filho de Deus. Mas quando nós somos criados, todos nós nascemos com uma programação no nosso coração. Nós nascemos com uma programação original. Nós fomos programados, assim como alguém programou o radar aí das ruas, ou o radar lá de Israel. Nós nascemos também programados para ficar antenado com as coisas do alto, com as coisas do céu. Você pode perceber que as crianças, elas não têm dificuldade nenhuma dúvida de entender Deus ou de confiar em Deus. Elas confiam em Deus com facilidade tremenda. Elas não ficam perguntando ou em dúvida com as perguntas que nós temos, os conceitos, preconceitos que nós temos. As crianças, elas têm facilidade. Jesus disse assim: se vocês não forem como crianças, jamais herdarão o reino dos céus. Porque a criança, ela tem a programação original, de fábrica. A programação que o Criador fez. E Jesus disse assim também: deixa vir a mim as criancinhas, porque delas é o reino dos céus. As crianças têm a programação original dentro delas. Mas, ao longo da vida, essa programação vai sendo reconfigurada, reprogramada, ela vai sendo distorcida. Ela vai se distorcendo ao longo da vida. A gente percebe que as crianças, elas nascem com essa programação, mas na minha época era televisão, a gente ficava assistindo televisão. As crianças hoje ficam no celular, nas redes sociais, sei lá, nos vídeos aí no YouTube. E a vida vai desprogramando, vamos dizer assim, ou reprogramando essa programação original que a gente nasce com ela de fábrica, porque a gente nasce com sede de Deus, a gente nasce com fome de Deus, a gente nasce para viver com Deus, para adorar Deus, para buscar Deus, para depender dEle. Mas aí, ao longo da vida, a gente vai sendo ministrado por tudo que a gente vê. E hoje, queridos, a sociedade inteira, ela trabalha para desconstruir a fé, para desconstruir essa programação original, vamos chamar assim. Então, a gente está assistindo televisão, ou você está vendo o jornal, ou você está vendo qualquer coisa, as crianças estão vendo um desenho, e em todo esse processo, existe uma reprogramação do nosso cérebro, para a gente acreditar que a gente depende de nós mesmos, para a gente acreditar que Deus não existe. Vem os sofismas, como é muito difícil combater isso, então eles tentam vir com sofismas, né, meias verdades. Então assim, Deus existe, mas não é bem assim como você entende, é de outro jeito. E por aí vai, e a gente vai se acostumando com isso. E é uma coisa, queridos, injusta, porque se você avaliar o seu dia, você imagina no seu dia, eu quero que você imagine o seu dia agora, as 24 horas do seu dia. Quanto tempo do seu dia você dedica a essa, vamos chamar assim, essa programação original, ou seja, a busca da fé, o conhecimento de Deus, a busca da presença de Deus, os princípios de Deus. Quanto tempo do seu dia você usa para alimentar essa programação original de fábrica? E quanto tempo do seu dia você fica à disposição das ministrações da terra, das ministrações desse mundo e dessa sociedade? É uma covardia. Se você fizer uma avaliação do seu dia, você vai ver que quase 100% você está sendo ministrado pelas informações, pelas notícias, por tudo que vem de influência sobre a tua vida. E essas informações e essas coisas, no começo a gente acha estranho, no começo a gente fala: olha que absurdo isso que está acontecendo. No outro dia já não é tão absurdo, porque ontem você já viu, amanhã também é menos absurdo, no terceiro dia você já nem dá mais atenção para isso, e já ficou normal. E isso é a nossa reprogramação. Isso vai reprogramando essa nossa
essência do que Deus colocou sobre nós, e as coisas mais terríveis vão se tornando coisas normais da vida, e a gente vai se acostumando com isso, porque infelizmente a vida é assim, o mundo é assim, e não tenho forças para mudar tudo isso, e a gente vai se acostumando, queridos. Estão entendendo, queridos? A gente passa, quase que se multiplica isso pelos dias da tua vida, pelos anos da tua vida, e você vai ver o quanto você já foi desprogramado da essência do que Deus te criou. O quanto a gente já foi ministrado e reconfigurado ou desconfigurado. Nos computadores, os técnicos geralmente avaliam o computador e em alguns casos eles falam, olha, aqui não tem mais jeito, isso aqui tem que formatar. Eles chamam de formatar, quer dizer, tem que apagar tudo isso aqui e colocar tudo novo, porque está tão contaminado isso aqui que não tem mais jeito de consertar aqui o que está errado. Vamos apagar tudo isso e colocar de novo. Seria uma grande bênção se Deus pudesse fazer isso com a gente. Ele pode, mas não é esse o caminho. Sabe por quê, queridos? Porque Deus não passa por cima dos princípios dele. Deus não passa por cima do que Ele mesmo estabeleceu. E quando Ele nos criou nessa programação original, Ele deu para nós o livre-arbítrio. Ele deu a escolha, o poder da escolha. E a gente escolhe se a gente quer ou não. Ele criou cada um de nós e nós nascemos ligados a Ele, mas ao longo da vida a gente vai se distanciando, se desligando, e a única coisa que fica lá é o poder da decisão. A gente pode decidir buscar Ele, ou a gente pode decidir continuar nessa programação que está melhor, está mais legal assim, não preciso me preocupar muito, eu posso seguir a minha vida, eu posso buscar o que todo mundo está dizendo, que realmente eu até concordo. O importante é ser feliz, o importante é eu fazer o que eu quero, eu não posso ficar limitado a crenças, eu preciso quebrar essas limitações, porque eu quero ser feliz e eu posso ser feliz, e a gente vai seguindo essas coisas, e isso vai, queridos, distanciando a gente de Deus cada vez mais. E aí a gente começa a se perder nesse caminho, o que é natural, e a gente precisa, nos momentos difíceis da vida, nos momentos complexos da vida, a gente precisa de alívio, e por estar longe de Deus, nós não temos esse alívio na fonte de vida, na fonte de renovo, na fonte de bênçãos, e aí a gente busca esse alívio no nosso dia a dia, nas coisas dessa nova programação, nas coisas desse novo sistema operacional, vamos dizer assim. Então a gente começa a buscar no entretenimento. Então a gente precisa de entretenimento, porque é muita coisa sobre a minha cabeça, é meu trabalho, a vida financeira, a família, e a faculdade, e o casamento, e seja lá, e tudo que a gente carrega na vida, isso vai se tornando, a gente precisa de momentos de alívio, e esses momentos de alívio a gente vai, porque a gente já está tão reprogramado, a gente já está tão ambientado com esse novo sistema, a gente está tão acostumado e adaptado a isso, que a gente vai buscar nossas soluções nesses caminhos. Então, aí a gente começa a se envolver, e a coisa vai piorando mais ainda, porque nesses entretenimentos todos, a gente vai vendo pessoas super felizes, pessoas que vivem uma vida de sonho, pessoas que têm uma vida assim, está sempre sorrindo, está sempre bem, por mais que a gente saiba que aquilo é mentira, por mais que a gente saiba que aquilo não é verdade, a gente acaba querendo também aquela vida de sorrisos e de coisas boas que todo mundo posta. É difícil, é raro alguém postar alguma coisa nas redes sociais falando: estou passando uma luta terrível, passei a madrugada chorando de desespero, está difícil demais, estou sem dinheiro, estou com 5 contas atrasadas e estou sem dinheiro para pagar, e a foto das contas. Ninguém posta isso, as pessoas postam coisas maravilhosas, e uma vida feliz e alegre, e isso vai movendo outras pessoas. Eu também quero isso, e só eu que não tenho, e os outros têm. E queridos, isso é uma bola de neve, isso é uma coisa que vai levando a gente cada vez mais para esse sistema, e a sociedade colabora com tudo isso, porque a ciência vem
em cima de tudo isso, a ciência vem, é um ataque quase que é uma covardia, porque a ciência vem dizendo que, tentando provar que Deus não existe, e que isso tudo é só uma coisa muito antiga. Já se diz hoje que a Bíblia precisa ser renovada, atualizada, contextualizada. E aí o pecado vai se tornando normal na nossa vida, e a gente vai se acostumando com tudo isso. Somado a tudo isso, vem as nossas falhas, as falhas nossas como pais, as falhas dos nossos pais, as falhas dos líderes religiosos, a falha dos líderes de empresas, as falhas dos líderes governamentais, e escândalos. E isso tudo vai colaborando para nos afastar de Deus, até que a gente chega na apatia absoluta. E aí as verdades do reino, os princípios de Deus, vão se tornando uma coisa muito subjetiva, uma coisa muito, parece até que isso é uma história da carochinha. E a gente vai se acostumando com isso, queridos. Isso vai destruindo a nossa fé. Tudo isso vai causando em nós esse esfriamento espiritual que a gente vê hoje acontecendo na sociedade. As pessoas longe de Deus, um Deus cada vez menos real, a nossa mente absolutamente reprogramada, fazendo o que todos fazem, repetindo o que todos repetem, comprando o que todos compram, se preocupando com o que todos se preocupam, buscando o que todos buscam. E o profeta Amós, ele disse aqui no verso 8, 12 do livro de Amós, ele fala assim: os homens vaguearão de um mar a outro, do norte ao oriente, buscando a palavra do Senhor, mas não a encontrarão. E o Paulo confirma, em Efésios 2,12, diz assim: sem Cristo, estávamos sem esperança e sem Deus no mundo. Esse é um retrato, queridos, da nossa realidade, da nossa sociedade. E o Senhor, eu creio que está despertando cada um de nós para sair, para voltar para esse programa original, para voltar para esse sistema operacional original de fábrica, para reprogramar a nossa mente. Amém? Paulo diz assim: nós precisamos ser transformados pela renovação da mente. Transformados pela renovação da mente. Sabe o que isso significa, queridos? É a reprogramação do nosso cérebro, que acabou se acostumando com tudo que acontece, com tudo que a sociedade impõe, e essas coisas vão ficando normais para nós. Para a gente começar a mudar, nós temos que mudar a nossa cabeça, uma reprogramação do cérebro. Amém? E se a gente tiver com o nosso coração aberto, Deus faz isso, porque Ele é o maior interessado. Esse aparelho todo, vamos fazer essa analogia, esse aparelho todo que é você e eu, ele funciona perfeitamente bem com o sistema operacional original de fábrica, com aquele radar ligado e antenado com tudo o que acontece. E Deus é o maior interessado em reprogramar a nossa mente, amém, queridos? Então, eu gostaria que você tivesse focado agora no que Deus quer falar com você e comigo, para que a gente não vai ter uma reprogramação da mente com uma mensagem numa noite, mas o Senhor pode iniciar e despertar a nossa mente para começar esse processo nas nossas vidas, amém? O nosso radar, você imagina, vamos imaginar Israel, essa situação de Israel. Imagina Israel se o radar programado originalmente, se alguém fosse lá e fosse mudar e começasse a brincar e mudasse ali toda a programação desse radar, e aí naquele momento do ataque, aquele radar tivesse completamente desprogramado, ou seja, distraído com alguma outra coisa, distraído com as estrelas, olhando para as estrelas, ou distraído com a movimentação na terra, em vez de olhar para o alto, ele tivesse focado nas coisas da terra, nas pessoas passando, o radar está ali. O que aconteceria ali, queridos? Israel seria massacrado por aqueles mísseis, porque aquele radar ia estar desligado. E a gente fica assim. Deus
criou cada um de nós com um radar totalmente focado nas coisas do alto, com discernimento, os dons ativados, tudo ativado. Então, se tem um ataque sobre a tua vida, você está com o seu radar ligado em Deus, o Espírito Santo te desperta, te dá um toque, você ora ali pelo pai, pela mãe, pelo filho, pela esposa, e você já entende que tem alguma coisa errada acontecendo, e você começa a orar por eles. E se Deus está te conduzindo por um caminho na vida, e é um momento de mudança na tua vida, você não sofre, porque você entende que aquilo, por mais difícil que seja esse processo, Deus está trabalhando para mudar o rumo da sua vida, porque Ele tem algo novo para você, um tempo novo. Então isso geralmente, essas mudanças são doloridas. Enfim, com o radar ligado, nós seguimos, como diz o Salmo 32, te guiarei pelo melhor caminho para a sua vida, te darei conselhos e cuidarei de você. Imagina uma vida assim, queridos, você sendo guiado por Deus em todo o tempo, em todos os dias, em todas as decisões da tua vida, e o Senhor te dando conselhos nas suas decisões diárias, no seu dia a dia, e ainda cuidando de você em todo o tempo. Por que isso não acontece? Porque o nosso radar não está ligado nele. Se o nosso radar está ligado nas coisas do alto, querido, nós seguimos essa vida com Deus. E aquele versículo que nós conhecemos, se buscarei e me achareis, é uma promessa de Deus. Se você buscar, você vai me achar, mas quando você me buscar de todo o coração, aí eu vou ser achado de vocês. Buscar de todo o coração, queridos, é o nosso radar, está ligado nas coisas do alto e desligado das coisas da terra, reprogramado. Nós precisamos reprogramar nossa mente, nós precisamos ensinar ela a pensar de novo. A gente precisa configurar a nossa mente e trazer Deus para a prioridade da nossa vida novamente. Contradizer tudo o que é dito para nós todos os dias, contradizer tudo o que nós somos influenciados todos os dias. Se o nosso radar estiver ligado e você estiver vendo uma notícia, você estiver vendo uma informação, você estiver vendo um filme, você estiver vendo um programa, ou seja lá o que for, as coisas normais da vida, se o seu radar está ligado, se você está na programação original, no sistema operacional original, tudo que vier, você vai ter um filtro nos teus olhos, nos teus ouvidos, que tudo que vier você vai combater, como aqueles mísseis de Israel. Falou: opa, isso aqui não, isso aqui é mentira, isso aqui não é real, eu não aceito isso, eu não aceito isso na minha casa, eu não aceito isso na minha família e nem na minha vida. E todas as informações, e olha, se você prestar atenção, se você abrir seus olhos nessa semana, e se você conseguir ficar uma semana com o radar ligado em Deus, você vai ficar assustado com a carga de informações que vem todos os dias sobre a sua vida para desconstruir a sua fé, de todo lado, do celular, da televisão, dos jornais, dos amigos, de todo lugar. Faz uma experiência, um dia que seja, e fica antenado, você vai ver a carga de informação que vem sobre a tua vida para desconstruir tua vida e tudo que nós cremos. Nós precisamos reprogramar, amém, queridos? O salmista diz assim: tenho posto o Senhor continuamente diante de mim, ou seja, meu radar está ligado, por isso que Ele está à minha mão direita, nunca vacilarei, amém? O Tiago dá algumas dicas nesse versículo. Ele dá aqui 6 dicas para a gente despertar o nosso coração para isso. Ele diz assim: aproximem-se de Deus, é um ponto. Aproximem-se de Deus. Isso quer dizer, queridos, que Deus não vai se aproximar de você se você não der o primeiro passo. Deus trabalha o tempo todo porque Ele tem um amor profundo. A Bíblia diz que nada nos separa do amor de Deus, nem mesmo o pecado. O amor dele permanece sobre todos nós, e Ele move águas, e Ele move situações, e Ele está o tempo todo tentando atrair, mas
como a gente já sabe, que a gente aprendeu lá no nosso discipulado, no começo da fé, Deus é um cavalheiro e Ele não entra na tua vida. Jesus fala assim: eu bato a porta, se você puder ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entro na tua casa e vou cear com você, vou viver com você e você comigo. Mas o diabo não, o diabo, o próprio Jesus diz que ele veio para roubar, matar, destruir, então ele vem entrando na tua casa, na tua vida, e se lá tiver o radar desligado, se o radar estiver desligado, você não percebe, ele entra sorrateiramente e se instala ali, e você com o radar desligado vai convivendo, e ele vai fazendo morada e vai fazendo o papel dele, que é roubar, matar e destruir casamentos, destruir fé, destruir filhos, e ele vai fazendo essa estardalhaço todo, e Jesus não entra, porque ele espera ser convidado, ele espera o seu radar estar ligado nele, você está vivendo com ele. Aproximem-se de Deus, e ele vai se aproximar de vocês, amém? Se você, e na contrapartida disso, se você der um passo, aproxime-se de Deus, e Ele se aproxima de você. Quando Ele se torna foco, quando a gente realmente foca nele, nosso radar está ligado nele, a resposta é imediata, queridos, Ele se aproxima de nós. Se aproxime de Deus e Ele se aproxima de vocês. Pecadores, limpem as mãos. E aí a gente já vem com toda a influência e a reprogramação que nós temos, e a gente fala assim: não, mas eu não tenho pecado, eu não fiz nada, não matei ninguém, não roubei ninguém, imagina, eu estou, comparado com essa sociedade, gente que está, estou bem demais, que pecado eu posso ter? E aí Jesus responde isso lá em Apocalipse, quando ele fala assim: não herdarão o reino dos céus. Ele fala dos suicidas, dos homicidas, e a gente fala assim: isso aí realmente não pode mesmo. Ah, mas os homossexuais, sim, a gente gosta de apontar o dedo. Ah, e não herdarão o reino dos céus, e vai falando sobre as coisas terríveis, e a gente acha que não, tá bom. Mas aí, queridos, Jesus vem com um checkmate, fala assim: não herdarão o reino dos céus, dentro do mesmo pacote, os fofoqueiros. Misericórdia. Não sei quantos % da igreja fica nesse versículo. E depois ele dá outro checkmate, fala assim: não herdarão o reino dos céus, no mesmo pacote, os mentirosos. Estão entendendo, queridos? A nossa forma de entender as coisas, a nossa forma de julgar, a nossa justiça, ela julga de uma forma com base na nossa justiça, que o próprio Deus chama de trapo de imundícia. Então a gente acredita que as pessoas más são as pessoas que fazem coisas terríveis, mas nós não, nós somos bonzinhos. A forma como Jesus olha, Ele coloca o pecado dentro de um pacote, as coisas mais terríveis, e as coisas que para nós, por conta da nossa reprogramação do cérebro, por conta de toda a influência do mundo, a gente sabe que não é verdade, não é uma fofoca, é só um comentário para a gente orar pelo irmão, né? Não é mentira, isso não está prejudicando ninguém, é uma historinha aqui só, para eu conseguir alguma coisa. Eu estou dando só um exemplo, a coisa é muito maior que isso, queridos. Jesus falou assim: olha, a lei de Moisés diz que não adulterarás, mas eu te digo, se você na sua mente cobiçar a mulher do próximo, você já é adúltero. Já imaginou, meu irmão? Vamos deixar para lá isso, né? Vamos mudar de ponto, amém? Nós somos pecadores, e por isso ele fala assim: pecadores, limpem as mãos. A reprogramação do cérebro, queridos, ela exige a nossa santidade diante de Deus. E aí Jesus fala assim, que ele fala, eu vou parafrasear o versículo, que ele fala assim: filhinhos, não peques, mas como eu sei que vocês não vão ficar sem pecado, vocês vão continuar pecando, porque eu sei como vocês são, eu conheço o coração de vocês, os sentimentos, a mente, eu sei dos pensamentos, então eu já sei que vocês vão pecar. Então, se por acaso você pecar,
confessa o seu pecado para mim, porque eu sou fiel e justo e te lavo com o meu sangue e te perdoo de todo pecado. Pecadores, limpem as mãos. E vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. A nossa mente, querido, se tem uma coisa real em tudo isso, é a nossa mente dividida. A nossa mente dividida com a nossa vontade, com o nosso querer, com as nossas vaidades, nossos orgulhos. Nós ficamos divididos entre o radar reconfigurado para Deus e as coisas boas dessa terra, e o dinheiro, enfim, tantas coisas que eu não preciso ficar citando aqui. A gente sabe, basta cada um olhar para si, avaliar e vai perceber tudo isso. Mente dividida. Engraçado, olha que interessante, ele fala assim: se você que tem a mente dividida, ele não fala para você parar de dividir a mente, ele fala: você que tem a mente dividida, purifica o seu coração, porque ele mesmo diz que o nosso coração é a raiz de mal, é enganoso, nosso coração é enganoso. Então muitas coisas que o nosso coração quer, que o nosso coração deseja, vem mal, é baseado no orgulho, baseado no egoísmo, baseado na nossa vaidade. E ele fala: mente dividida, purifica o seu coração, alinha o teu radar comigo, porque eu sei os pensamentos que eu tenho sobre você, pensamentos de paz e não de mal, para dar o fim que você deseja. Os meus sonhos são maiores que os teus, os meus planos são maiores do que os teus. Eu sei o que é melhor para você, a minha vontade para a tua vida é boa, perfeita e agradável. Eu sei o que é melhor para a tua vida. Então purifica teu coração e liga esse radar em mim, porque eu te conduzo para o melhor caminho para a tua vida. Amém, queridos? E aí ele vem nessa parte bem estranha, né? Quando ele fala que entristeçam-se, lamentem e chorem. E é estranho a gente ver Deus falando para a gente se lamentar e chorar e se entristecer. Mas na verdade, queridos, Deus não quer ver o seu coração triste, lamentando e chorando. Não é isso que Ele está falando literalmente. O que Ele está querendo dizer é que a Bíblia diz que é melhor a gente estar num velório do que estar numa festa. Por quê? Porque na festa nosso coração está longe de Deus, desligado de Deus. Nosso coração está ali para festejar, para comer, enfim, e fazer e conversar. Agora no velório não, no velório geralmente a gente fica no velório com o coração ali, a gente pensa um pouquinho mais na vida, a gente fica ali com o coração, poxa, vai chegar meu dia também, a gente pensa num ente querido, e enfim, a gente fica mais reflexivo. E é isso que ele está querendo dizer aqui, queridos, sabe, a nossa agitação, e aí para ter o alívio, a gente quer resolver isso com passeio, com viagem, com entretenimento, com descanso. E ele fala: olha, se entristeça, lamenta, chora um pouco, olha para dentro de você, olha o que está acontecendo com a tua vida, olha a sua vida como é que está hoje. Olha, avalia a tua vida com o plano original que eu tenho para você. Avalia a tua vida com o que a tua vida poderia ser. Acalma o seu coração, aquieta seu coração e foca em mim um pouco. Entristeçam-se, lamentem, chorem, acalma um pouco, olha para mim, com seu coração aquietado, sem agitação, com seu coração, começa a olhar para dentro de você, e você vai ver muita coisa para se lamentar, para chorar diante de Deus. Troca o seu riso por lamento e alegria por tristeza. A Bíblia fala tanto do que Deus quer fazer nas nossas vidas, do que Ele quer trazer para nós, queridos. Então, Deus não quer te ver triste, mas Ele quer ver o seu coração quebrantado e contrito. Amém? Ele não quer ver você triste, mas Ele quer ver o seu coração diante dEle quebrantado, o seu coração contrito diante dEle. E aí Ele fala: humilhem-se diante do Senhor. E aí já vem toda essa influência sobre nossas mentes, dessa reprogramação da sociedade, falando assim: que absurdo se humilhar. Imagina,
Como pode se humilhar? Isso é um bullying espiritual. Você não pode se humilhar. Por que se humilhar? E todo o combate de humilhação, e aí vem todos aqueles princípios do politicamente correto, e essa coisa toda, e o Senhor está falando: filho, se humilhe diante de mim, se humilhe. E querido, se você chegar diante da santidade de Deus, tem que quebrar muitas barreiras para a gente chegar até lá, mas quando a gente consegue quebrar as barreiras dessa programação toda que está na nossa mente, e a gente consegue chegar na presença de Deus, meu irmão, você vai se humilhar, você vai cair, a gente cai aos pés de Cristo, por causa da luz, da santidade que Ele coloca sobre nós, porque a gente começa a ver quem Ele é realmente, sem as influências da terra, sem os sofismas da terra, e aquela santidade, aquela bondade. O Elias estava lá na caverna, falou: Senhor, eu quero ver a tua glória. E aí veio o vento forte, veio um estardalhaço todo, e depois veio na calmaria a bondade de Deus, a presença de Deus, a glória de Deus. É isso que é se humilhar diante de Deus, é a gente reconhecer, queridos, que o quanto nós dependemos, o quanto nós precisamos dEle, e a gente se humilhar diante dEle. Mas aí, para mim, pessoalmente, vem a melhor parte desse versículo, porque as últimas palavras, depois dessa vírgula, elas mostram aqui a intenção de Deus em falar para você se humilhar, para você se entristecer, para você chorar, ficar triste, limpar as mãos, se aproximar, purificar o coração. Aqui está a intenção dele: e ele os exaltará. Ele disse tudo isso, o Tiago disse tudo isso, e aí a gente usa isso para exortar, né? Às vezes a gente vê, né? Enfim, cristãos que gostam de dar bronca na igreja, de apontar o dedo e falar: não sei o que lá. Mas o que Deus está dizendo aqui, tudo isso que Ele disse, queridos, Ele disse com um objetivo. O objetivo de Deus é que Ele quer te exaltar. E esse exaltar, obviamente, não é te exaltar para que você fique famoso, e exaltar no sentido, dentro dessa programação nova que está sobre nossas cabeças da sociedade. Esse exaltar é o exaltar da programação original. Esse exaltar é te levantar, é te movimentar, é te levar para o lugar onde Ele quer, e esse lugar não é físico, esse lugar é espiritual, te conduzir para o novo que Ele tem para a tua vida, é nesse, te conduzir na fé, abrir seus olhos para as coisas do alto. Ele quer te exaltar. Mas Ele te deu livre-arbítrio, então para te exaltar, Ele precisa que você faça tudo isso e se prepare. Está entendendo, queridos? O coração de Deus é abençoador, o coração de Deus, Ele não está aqui, Ele está aqui tentando atrair o seu coração para Ele, tentando reprogramar o seu e o meu cérebro, para que Ele possa derramar sobre nós o melhor dEle, para que Ele possa exaltar a tua vida e a minha, amém? Eu lembro de uma noite uma madrugada que eu estava passando por um processo terrível, um dos piores da minha vida, muito difícil, e eu estava na madrugada orando, eu estava prostrado na sala da minha casa, e eu suava frio, transpirava, tremia. Eu achei que eu ia ter alguma coisa ali, achei que eu ia ter um troço ali. Eu transpirava, suava, e gemia de dor, e o meu medo era do amanhecer. Eu não queria que amanhecesse por causa do que eu teria que enfrentar naquele dia. Eu não queria que amanhecesse. O meu medo era amanhecer. Se eu tivesse o poder para parar o tempo, teria parado. E eu estava chorando, angustiado, e porque toda essa influência estava sobre mim, meu cérebro totalmente habituado com essas coisas, e influenciado, coração desesperado. Eu creio que eu estava ali, possivelmente à beira de uma crise de pânico, e eu orava e falava: Senhor, eu preciso de um alívio, Tu és o meu socorro bem presente, mas
Era tanta influência, queridos, que eu mesmo não acreditava naquilo. Eu falava o versículo, porque ele estava aí, mas eu não cria naquele versículo de verdade. Eu ficava citando, e eu fiquei ali por horas, porque dormir seria impossível, então eu fiquei ali. E aí depois de um bom tempo, talvez eu rompi a barreira do cérebro, e veio um louvor no meu coração, e eu creio que o Espírito Santo trouxe no meu coração, porque eu jamais conseguiria pensar alguma coisa, e veio aquele louvor que fala, Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto e luz na escuridão. Eu comecei a cantar esse louvor, queridos, comecei a cantar, e era bem madrugada mesmo, sei lá, 3, 4 horas da manhã, eu comecei a gritar. Eu não estava nem aí pros vizinhos, e a Roberta apareceu na sala, assustada com eu gritando, mas ela viu que estava tudo bem, que a oração voltou, e aquilo começou a descer sobre mim, assim, um alívio começou a descer sobre mim, aquele tremor e aquele suor começou a passar, e eu comecei a ver Deus, e eu via Deus nesse caminho de deserto que eu estava passando, Deus indo na frente, e eu via naquela escuridão onde eu estava, a luz do Senhor ali aparecendo, iluminando as sombras, como nós cantamos, aquela sombra toda, uma luz vindo sobre mim, e o alívio, um bálsamo e um renovo trazendo sobre nós. Sabe o que isso quer dizer? Porque eu estou dizendo isso, queridos? Porque eu não precisava ter sofrido tanto. Se o meu radar tivesse ligado naquele momento, se a minha mente tivesse reprogramada para o sistema original, eu não precisava ter sofrido tanto. Por conta dessa reprogramação toda, eu conhecia a palavra, conhecia um monte de coisa, mas estava desligado. Conhecia por conhecimento, tinha conhecimento dela, estava ali, mas não tinha vida. O conhecimento é maravilhoso, queridos, e nós temos e necessitamos do conhecimento da palavra, mas esse conhecimento, há muitos e muitos, há infinitos teólogos que são ateus. O conhecimento da Bíblia, sem o seu radar ligado em Deus, sem você estar reprogramado, sem a presença de Deus, não vai causar efeito na tua vida. Amém? O que vai validar essa palavra, trazer vida para a palavra sobre você, é o seu radar ligado, é você ligado a Ele. Naquele momento, por uma misericórdia de Deus, foi o socorro bem presente no tempo da angústia, Deus cumpriu a palavra dEle, Deus trouxe um alívio, e a resposta é: filho, eu não vou falar com você sobre a situação que você está vivendo, porque você tem muito ainda para aprender nisso. Mas esse sofrimento que você está passando no meio do deserto é desnecessário. Se você andar comigo, anda na minha presença, e você vai ser perfeito. Amém, queridos? Aleluia. Vamos ficar de pé. Aleluia. E aí você pode dizer assim: mas como eu vou fazer isso? Eu estou sem forças, eu estou sem vontade, eu estou frio. Você não sabe o que eu estou passando, eu estou sem foco, meu coração está frio, meu coração, eu sei que eu preciso buscar, eu concordo com tudo isso que você disse, mas meu coração está gelado, eu não consigo dar um passo, eu não consigo, eu até tento, mas não consigo me encontrar nesse caminho. Então, queridos, nós vamos conseguir esse caminho juntos. Amém? Nós queremos te ajudar nesse caminho, nós queremos te levar, te conduzir por esse caminho de reprogramação do seu cérebro para programação original, de despertar o teu coração. Nós estamos todas as terças-feiras, às 8 da manhã e às 20 horas, ou às 8 da manhã e às 8 da noite, nós temos 1 hora de oração, de manhã das 8 às 9, da terça, e à noite das 20 às 21, tem sido uma grande bênção. Nós temos aí já várias pessoas vindo, e tem sido muito bom, porque é um momento de a gente junto, de nós juntos
encontrarmos esse caminho de Deus falar conosco, despertamento dos dons, despertamento do chamado. Deus está falando, queridos, Deus está se movendo no nosso meio. Então, se você quer dar esse passo, Tiago disse aqui: aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Se você não consegue se aproximar dele, então vem estar com a gente, porque juntos nós vamos nos aproximar dele cada vez mais. Amém? Aleluia. O salmista diz assim, Salmo 28:1 fala: a ti clamo, ó Senhor, rocha minha, não seja surdo para comigo, porque se te calares quanto a mim, serei semelhante aos que descem a cova. Sem a presença de Deus, queridos, nós somos mortos. E o Senhor quer trazer vida sobre o seu coração e despertar seu coração. Amém? Fecha seus olhos então. Aleluia. Aleluia. O louvor vai ministrar aqui. Dá para ministrar esse louvor? Eles vão ministrar, queridos, esse louvor que eu disse aqui. Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Então, se você precisa nesse momento de um despertar na sua vida, se você precisa nesse momento está passando por situações, por desertos, então Deus quer abrir teu coração agora. Amém, queridos? Eu vou pedir para que você, durante esse louvor, que você visualize a situação que você está passando e tenta ver o Senhor te conduzindo como uma luz nesse deserto, uma luz vindo sobre esse deserto. Aleluia, aleluia.